Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história. Muito bem. No vídeo passado, nós contamos a história de uma família que foi morar em Moabe, nas terras de Moabe, a família do Elimeleque. Estão lembrados? Muito bem, eles foram lá, o Elimeleque, a Noemi, os dois filhos, Malom e Quilion. Aí quando eles chegaram lá, começaram a viver naquele lugar. Eles saíram de Belém, da terra deles, porque estava tendo fome, seca. Lembram disso? Muito bem. Aí quando eles foram para Moabe, eles chegaram lá e começaram a viver, morar naquela cidade, numa das cidades de Moabe. E, passado um tempo, o Elimeleque morreu. A Bíblia não fala do que. Depois, a Noemi, ela foi e procurou casamento para os seus filhos, para os dois filhos, né? E aí os meninos se casaram com duas moças lá, uma era chamava Orfa, a outra chamava Ruth. Passado um tempinho, os dois rapazes também morreram e eles não tinham tido filhos também. Então ficaram as três viúvas. E aí, nessa época, a Noemi ficou sabendo que lá em Belém já tinha passado a seca e já tinha voltado ao normal e já tinha alimento, já as coisas já estavam melhores. Eles ficaram morando ali quase 10 anos em Moabe, nas terras de Moabe, né? Então ela resolveu voltar para casa e ela falou para as meninas assim, para as duas moças: olha, é o seguinte, vocês têm que voltar para casa dos pais de vocês, porque os pais de vocês arrumem casamento, novos casamentos para vocês, porque vocês não tiveram filhos, então vocês não têm futuro e eu não tenho mais filho para vocês se casarem. Eu não sou velha, eu não vou casar de novo. E mesmo que eu casasse, como é que eu não vou ter mais filho? E se eu tivesse, vocês não iam esperar eles crescerem para vocês se casarem? Então, não tem futuro comigo. Deixa eu sozinha, volta para casa de vocês e eu vou voltar para minha terra. Aí elas choraram. Não vamos deixar você, imagina, nós não vamos te abandonar. Aí a Noemi falou assim: me obedeçam, vão para casa de vocês. Comigo vocês não vão ter futuro. Como é que vocês vão cuidar de uma velha viúva que não tem filho, que não tem nada, não tem ninguém que cuide? Porque naquela época sempre um parente mais próximo, um homem que tinha que cuidar, ou o pai, ou um irmão, ou um tio, um filho mais velho, e elas não tinham nada disso. Bom, enfim. Aí ela falou, tanto que a órfã falou: então eu vou voltar. Chorou muito, se despediu da sogra e voltou para casa. Mas a Ruth, a outra moça, ela falou assim: eu não vou te deixar sozinha. Imagina que eu vou deixar você sozinha. Você pode morrer de fome. Aí, não vou te deixar, não vou te deixar. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você ficar, eu vou ficar. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser meu Deus. Olha só. E aí elas voltaram. Quando elas chegaram lá, foram para a terra dela, só que a Noemi não tinha dinheiro para plantar, então as terras estavam abandonadas, né? Ela tinha que vender aquelas terras e que alguém cuidasse delas. Mas elas não tinham ninguém. Enfim, quando elas chegaram, ela falou assim: toda a cidade ficou sabendo da história. Toda a cidade ficou sabendo da situação que a Noemi estava e ficou sabendo também da moça que não tinha abandonado a sogra, que tinha vindo e tinha dedicado a vida para cuidar da sogra. Olha só que coisa bonita. Ela ficou muito famosa na cidade, porque todo mundo ficou admirando as coisas, né, boas que ela estava fazendo pela sogra. Aí o que aconteceu? A Noemi falou assim: olha, minha filha, lembra que eu mostrei a Noemi e a Ruth? Olha, vamos colher. É bom que você colha espigas de trigo ou de cevada para que eu possa fazer um alimento, fazer pão pra gente, né? E aí, lembra que eu mostrei que espiga tem a espiga de milho, né, que a gente conhece, mas isso aqui também é espiga, ó. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Isso aqui é uma espiga de trigo e de cevada bem parecido. Então, eles colhiam isso aqui, né, para fazer pão. Então, naquela época, eles tinham o costume, assim, de, quando eles colhiam os trabalhadores, o que era menorzinho, estava queimadinho de sol, ou menorzinho, eles deixavam, porque não interessava para eles. E as pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham
trabalho, que não tinha ninguém, que não tinha nada, vinham e colhiam aquilo e daquilo faziam um pouquinho de comida, entende? Então a Noemi falou para ela e ela foi para poder colher. E ela ficou colhendo, até que ela entrou numa terra que tinha o dono era um cara muito rico e muito bom, sabe? E ela estava colhendo ali. Quando ela estava colhendo, o cara chegou. E aí ele viu aquela moça e ele achou ela linda. Olha que moça linda. Aí ele chamou o empregado dele e ele falou pro empregado dele assim: quem que é aquela moça ali? Aí o empregado contou a história, que ela era a Ruth, nora da Noemi, contou toda a história. Aí que ele ficou mais gostando ainda, porque ele falou, que moça boa. Aí ele falou pro empregado assim, olha, dá comida para ela na hora do almoço também, tá? E deixa ela colher bastante. Quando ela for colhendo, vai na frente dela e vai deixando cair um pouco mais de espigas para ela poder colher. Aí ela, na hora do almoço, ele chamou, ela comeu. Ela comeu tanto, ele deu tanta comida para ela que ela não aguentou comer tudo, ainda sobrou, ela guardou para levar para a sogra. E aí depois ela colheu e levou um monte de espiga para casa. Quando ela chegou lá, toda feliz, ela falou para Noemi assim: Noemi, olha o tanto de espigas. A Noemi falou assim: menina, quantas espigas você colheu? Onde você foi? Aí ela contou que um homem, dono da fazenda, muito bondoso, tinha tratado ela muito bem, né? Aí ela falou assim: quem é esse homem? Aí ela falou assim, me falaram que ele se chama Boaz. Aí a Noemi ficou toda feliz, falou, Ruth, eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Ela ficou tão triste quando o marido morreu, os 2 filhos morreram e ela ficou sem nada, que quando ela voltou para a cidade dela, sabe o que ela falou? Falou, não me chame mais de Noemi, agora meu nome é Mara, porque agora eu sou amarga, porque Mara na Bíblia significa amarga. Ela falou assim, eu sou amarga, porque Deus se esqueceu de mim. E aí quando a Ruth falou isso, ela falou assim, menina, Deus não se esqueceu de mim. Deus, ele se lembrou de mim, ele está pensando em mim, ele vai cuidar da gente. A Ruth ficou sem entender o que estava acontecendo. Ela falou assim, por quê? Você não... Aí a Noemi falou assim, você não sabe quem é esse homem. E foi nessa parte que eu parei semana passada, lembra? Semana passada não, desculpa, no outro vídeo. E aí eu... vou continuar agora a parte nova. Ele falou assim, olha, esse homem aí, ele é o nosso resgatador. Naquela época, resgatador era o parente que tinha direito de comprar as terras. Aí ela falou para ela assim, olha, você vai, amanhã você vai se arrumar muito bem e você vai até ele e eu vou te explicar o que você vai fazer. Porque naquela época eles colhiam e à noite eles deixavam tudo cobertinho, a colheita, para vender no outro dia, né? E às vezes o dono da colheita ficava do lado, cuidando para que ninguém roubasse. Então ele falou assim, se ele for dormir perto da colheita, você vai esperar ele dormir e vai deitar pertinho do pé dele. E vai descobrir o pé dele para ficar frio e ele sentir frio, porque lá fazia frio à noite. Era muito calor de dia e muito frio à noite. E você vai deitar pertinho do pé dele. E aí ele vai acordar, ele vai levar um susto e você vai falar que ele é o resgatador. E aí você vai fazer o que ele fizer, o que ele mandar. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou fazer isso. Aí passou, né, no outro dia, ela foi e esperou o Boaz. Ele foi, jantou e foi lá e falou assim, agora eu vou descansar. Trabalhei muito hoje, vou descansar aqui perto da minha colheita. E ele deitou para descansar. E aí ela veio, esperou ele dormir, chegou bem quietinha e descobriu o pé dele, estampou o pé dele para ele sentir frio e deitou perto do pé dele, ficou ali quietinha. Aí ele sentiu um frio, ele acordou assustado e ele viu aquela moça deitadinha, enroladinha de frio assim, colhidinha de frio. Oh, que é isso? Que é isso, moça? Que é isso? Aí ela acordou e ela falou assim, olha, aí ele reconheceu quem que era aquela moça bonita que ele tinha, né, ficado interessado nela, né? Aí ela falou assim, olha, você é o nosso resgatador
meu resgatador e resgatador da minha sogra. Aí ele falou assim, com isso ele entendeu que ela estava falando para ele assim, que ela queria casar com ele. Aí ele falou assim, mas moça, você é tão jovem. Eu acho que ele devia ser um solteirão, né? Vamos pensar meia idade assim. Ele falou assim, você pode casar com um moço mais jovem? E você quer casar? Ela falou assim, sim, mas você é o nosso resgatador. Ele falou assim, ah, que coisa. Então, eu quero casar com você sim. Ele ficou muito feliz, imagina. Só que ele lembrou, ele era primo em segundo grau, vamos dizer assim, do Elimeleque, do sogro dela. E tinha um primo em primeiro grau, quer dizer que naquela época tinha umas leis lá de casamento muito assim, sabe? Muito rígidas. Não é como hoje em dia não, que a pessoa escolhe com quem quer casar, não. Era muito rígido, tinha que seguir, quem por ordem tinha que se casar. Então, tem o seu primo em primeiro grau, primo em primeiro grau do seu falecido marido, e ele tem o direito de se casar com você. Se ele não quiser comprar as terras e casar com você, aí então eu posso. Então, mas eu vou falar com ele. Se ele não quiser, eu quero casar com você. O Boaz, ele estava todo feliz, porque ele queria casar com ela, né? Ele tinha gostado dela. Aí ela falou assim, tá bom. E ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, a Noemi falou assim, daí? Aí ela contou para ela tudo o que tinha acontecido. Ela falou assim, ele vai falar com outro parente que tem o primeiro direito de ser o resgatador nosso. Ela falou assim, eu já ouvi falar do Boaz. Ele é um homem muito decidido. Eu tenho certeza que ele vai resolver isso ainda hoje. E aí, olha só o que aconteceu. Aí o Boaz pegou e foi lá na porta da cidade. E sentou na porta da cidade e ficou esperando o parente passar. Aí o parente passou. Oi, primo, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Senta aqui, eu quero falar com você. Faz favor, senta aqui, senta aqui. Aí eles sentaram e foram conversar. Aí ele pegou e falou assim, vamos chamar umas testemunhas. Chamou mais uns 10 homens. Todo mundo sentou em roda assim, e aí eles foram conversar. Ele falou assim, ó, é o seguinte, você sabe da Noemi? Que a Noemi voltou, a Noemi, nosso parente, casada com Elimeleque, nosso primo que morreu, tal. Sim. Então, ele morreu, os filhos morreram, e a Noemi voltou e ela tá querendo vender as terras dela. Aí ele falou assim, eu quero comprar as terras dela, assim. Só que o Boaz falou assim, só que tem uma coisa, a Noemi falou que tem que ser resgatador, ou seja, tem que casar, tem que comprar as terras e casar com a nora que ficou viúva. Tem que casar e continuar o nome da família. Aí ele falou assim, não quero não, eu já tenho minhas terras, eu não vou dividir com ela não. Não quero, tô passando o direito para você. Aí, naquela época, não tinha documento para assinar no cartório, sabe? Eles faziam um jeito engraçado. Eles faziam assim, quando uma pessoa fazia um acordo com a outra, tirava a sandália do pé e entregava para o outro, e ia embora descalço. Significava que tinha feito o acordo. Então, o parente, entregou as sandálias dele pro Boaz, significando que ele não queria, que ele estava desistindo do direito de comprar as terras da Noemi e de casar com a Ruth. O Boaz pegou as sandálias todo feliz. Falou assim, pode deixar, eu vou comprar as terras e eu vou casar com a moça. Aí, com a viúva, né? Aí ele foi todo feliz, levando as sandálias. E foi lá e encontrou com a Ruth e encontrou com a Noemi e falou com elas e falou assim para Noemi, olha, eu quero casar com a sua nora, eu vou comprar suas terras e eu vou continuar o nome da sua família. Aí Noemi ficou feliz, ela falou assim, Deus se lembrou de mim. E aí eles casaram, fizeram uma festa bem bonita, foi um casamento maravilhoso e todo mundo feliz. E a Ruth ficou muito feliz, né, que agora ela morava tinha uma casa boa, que tinha comida, ela já não estava mais passando fome, que ela chegou até a passar fome, coitada, você pensou? Aí passou o tempo, eles
ficaram felizes, um casamento maravilhoso, e os dois ficaram lá na casa deles, e aí ele começou a plantar nas terras que ele tinha comprado da Noemi, e as terras começaram a produzir, aí ele colocou umas vaquinhas lá, construiu uma casa bem bonita, ficou muito feliz. Passado o tempo, a Ruth ficou grávida e teve um bebê, um menino, olha só. E sabe o que ela fez? Levou lá para a sogra dela, porque ela cuidava da sogra dela, para a sogra dela cuidar. E a sogra ficou muito feliz, muito alegre, porque agora ela tinha um netinho, né? Que ela podia cuidar. E ela ficava muito feliz, que Deus lembrou de mim. Agora eu tenho família de novo, eu tenho família, eu tenho até neto. E ela ficou muito feliz. E olha só, ela feliz aqui, ó. Todo mundo feliz, ó, e ela segurando o netinho no braço, ó. E ele, sabe do quem foi? Ele foi Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Olha só, que se tornou uma família importantíssima, importantíssima. O rei Davi, o melhor e maior rei que Israel teve. E da família do rei Davi, muitos anos depois, sabe quem nasceu? Jesus! Olha só, gente, como é maravilhoso. Como Deus tem planos maravilhosos, não é? A Noemi, que até chamou de amarga, né? Achou que Deus tinha se esquecido dela. E Deus não tinha se esquecido dela. Deus mostrou que cuidava da vida dela e que tinha planos muito melhores e muito maiores. Aprendeu essa história, essa lição de hoje? Deus tem planos muito melhores e muito maiores. Deus fez a tristeza da Noemi se tornar em alegria. E da Ruth, que foi uma moça que dedicou a vida e foi bondosa, foi amorosa e que escolheu amar a Deus, Deus fez que dela nascesse uma grande família abençoada e importante. Dela veio o rei Davi e depois veio Jesus. Olha só. Então, guarda essa história. Gostou? Deixa um like aí, curte, compartilha e fica ligado para a próxima história, que também vai ser maravilhosa. Beijo, até a próxima. Te vejo lá!